Olá, meus amores, tudo bom? Que bom estar aqui de novo com vocês ao vivo. A live de hoje vai ser sobre intestino preso, com a participação da doutora Nath Crispim. Eu acho que eu vou colocar o fone porque fica melhor o áudio para vocês. Vocês vão me falando aí se o áudio tá bom, se não tá. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a doutora Nath entra, eu vou explicar para vocês o porquê que eu resolvi fazer essa live, porquê que eu resolvi fazer ao vivo e não gravado. Eu já gravei um vídeo pro canal, uma entrevista com a doutora Nath, mas a gente acabou conversando 40 minutos. O vídeo acabou ficando super longo e não tem tanto a fluidez. Então eu achei legal porque, gente, intestino preso é um tema que agrada a gregos e troianos, né? Todo mundo ou já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. E eu quis fazer essa transmissão ao vivo justamente para poder participar, interagir com vocês, para poder ver, responder as perguntas de vocês e confirmassem para mim que o áudio tá bom, que o áudio melhorou, que vocês estão me ouvindo. A doutora Nath já está entrando e eu vou apresentá-la já já para vocês. Seja muito bem-vinda, meu amor! Tudo bem, maravilhosa? Tudo bem? Bom, Tudo estava aqui. jóia. Estou fazendo uma introdução aqui para o pessoal, já vou te apresentar e já eu passo a palavra para você se apresentar também, tá bom? Bom, meus amores, então, quando a gente fala de função do intestino, ou seja, cocô, né? Quando a gente fala de cocô, eu sempre pergunto nas minhas consultas para os meus pacientes: o seu cocô é bonito? Eu até tenho um vídeo falando sobre isso lá no meu canal do YouTube. E assim, a gente faz cocô todo dia, isso é teoricamente, né, Nath? Isso é uma coisa normal, é uma função normal do corpo, e ainda assim a gente tem muito tabu sobre isso. E ainda assim, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, as pessoas têm vergonha de abordar esse assunto, as pessoas não sabem o que é um cocô normal. E eu acho muito importante porque o cocô, na verdade, ele fala muito sobre como está a nossa saúde, a nossa alimentação, a saúde do nosso sistema digestivo. E nada melhor do que essa deusa da gastropediatria, minha grande amiga, doutora Nath Crispim, para falar a respeito, porque esse é um tema que ela adora e ela estuda bastante, tá? A Dá tá falando aqui: adoro ver o meu cocô, a cor, porque define a sua saúde também. Exatamente, não só a cor, a consistência, o cheiro, a gente vai falar tudo sobre isso. Então, meus amores, eu vou passar a palavra para a doutora Nath se apresentar, ela falar um pouquinho do currículo dela. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que entrou, que está acenando aí pra gente. E pode se apresentar, minha amiga querida. Muito prazer e muito obrigada por você estar aqui com a gente. O prazer é todo meu. Eu que agradeço falar desse tema que eu adoro, que eu falo muito e muito, porque é uma coisa, né, super comum. Super Mas eu comum. sou a Natália Crispim, sou médica, pediatra, especialista em gastroenterologia e hepatologia em pediatria, né? Conheci a Ju num curso de extensão de nutrologia que a gente fez juntas. Além disso, eu sou dessas que gosto de... Sou reikiana, estudo constelação familiar sistêmica e tô nessa vibe, sou dessa turminha nova, galáctica, energética, né? Que a Que gente graças ama. a Deus, ao meu ponto de vista, está vindo por aí, né? Vamos dizer que é a medicina da nova era, né, Nath? Exatamente, graças a Deus, que estava na hora, passou da hora, na Já verdade, passou da né? hora, Mas é uma exatamente. medicina da nova era com muita ciência, com muito estudo, com muito aperfeiçoamento, né? Nada tirado da nossa cabeça, né, Ju? Isso Exato. é importante E também. eu achei muito legal você ter começado a se apresentar falando sobre isso. Eu não costumo falar desse meu lado, vamos dizer assim, galáctico, de cara, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema da live de hoje, porque o nosso intestino, ele é um órgão de choque, né? Quantas vezes antes de uma prova a gente não ficou com o intestino solto? Quantas vezes antes de um evento não deu dor de barriga? Então, assim, o intestino, ele tem conexão direta com as nossas emoções e é muito legal você trazer esse seu olhar pra gente. A,
A doutora Icléia falou aqui que na quarentena o intestino dá problema. E tem dado problema para muita gente. É verdade, minha querida. Bom, então deixa a Nath terminar de se apresentar. Deixa eu contar um segredo para vocês. A gente não fez script. Nada, gente. Justamente nada. A gente não combinou nada. Nada, nada, Justamente porque nada. a gente quer deixar vocês fazerem perguntas e a gente quer muito interagir com vocês durante essa live. Mas acho que a gente pode começar fazendo uma introdução. Você pode explicar o que é o intestino preso, fazer aquela fala geral que você fala super bem. E aí a gente começa a ver o que o pessoal está perguntando, tá? Show de bola. Gente, então vamos lá, né? Como que acontece, como que é para nós fazermos cocô? Como que acontece? Vamos falar um pouquinho aí de fisiologia, de anatomia, né? Ah, eu tô aqui triste, Ju, porque eu não pensei de trazer todo o meu arsenal lúdico e Ah, explicativo para cá para poder você sabe que mostrar. a foto com aquela almofadinha de cocô fez super sucesso. Então, menina, tá tudo no consultório. Eu pensei, agora que você foi falando, putz, devia ter trazido a tabela de Bristol, tudo, mas tudo bem. Mas, Fica para a gente, imaginação aí do pessoal, né? Vamos isso. O que que exercitar a criatividade. acontece? Maravilhoso. O que que acontece, né? A gente tem, bem basicamente, dois tipos de intestino. Então, a gente tem um intestino que é chamado de delgado, né? Que antes chamavam até de intestino fino. E a gente tem um outro intestino, quer dizer, é tudo o mesmo intestino, mas são dois compartimentos diferentes, que é o intestino grosso. Então, quando a gente come, né? Tudo os nutrientes, as vitaminas, as calorias, as gorduras. Vai vendo as perguntas aí, tá, Ju? Que eu não tô Tô prestando atenção, vendo, mas tô tô de sem olho, óculos, tô de não é olho. possível. Tudo isso é absorvido por esse intestino que a gente chama de médio, que é o que fica meio que bem no meio da nossa barriga. E aí, em volta, fazendo tipo uma moldura de um quadro, a gente tem o nosso intestino grosso, né? E no final do intestino grosso, né, é onde que geralmente o nosso cocô fica ali armazenado, esperando a hora dele ser liberado. E aí, então, essa parte, o finalzinho do intestino, que a gente chama de cólon, ele tem como função puxar a água das nossas fezes. Então, quanto mais tempo esse cocô fica ali, mais tempo vai sendo puxada, absorvida essa água. E aí a gente tem dois esfíncteres. A gente tem um esfíncter interno, né? O que é esfíncter? É uma portinha que abre e fecha quando precisa. Esse esfíncter interno ele é involuntário, ou seja, a gente não consegue segurar. Quando o cólon dilata, quando tem bastante cocô ali, ele abre e aí a gente tem um esfíncter externo, graças a Deus, senão a gente ia ter que viver de fraldas, né? E esse esfíncter externo a gente controla, então a gente chama ele de voluntário. A gente só libera na hora que realmente dá para liberar, né? Inclusive tem algumas doenças, existem até alguns tipos de constipação que o problema está ali. É um problema realmente anatômico / orgânico que a pessoa ou a criança não consegue, né? A outra aqui, kkk. Não, gente, é incrível. E a gente ainda tem, né? Vou viajar mais um pouquinho, falar um pouquinho mais para vocês de anatomia. A gente ainda tem alguns receptores na borda anal que consegue perceber o que é gás, o que é líquido e o que é sólido, que é maravilhoso. Senão a gente ia soltar um pum e ia literalmente dar merda. Mas não, os receptores, eles falam pra gente, tipo, não, é gás, pode liberar. Não, não é gás, não libera agora, senão, né, vai dar ruim. Só um parêntese aqui. Tem várias pessoas perguntando, então, qual é o normal? Porque assim, algumas pessoas falam, beber 5 dias sem fazer cocô. Uma outra pessoa colocou, no dia da prova eu tive dor de barriga. A outra pessoa falou, 1 semana sem ir ao banheiro é normal? Então aproveita que você está falando dessa parte mais fisiológica e conta pra gente também qual que é a frequência normal, tá? Então vamos começar dos bebezinhos, já que eu sou pediatra, eu vi que tem umas mamães aqui, umas seguidoras minhas, né? O bebê, logo que ele nasce, né, ele pode ficar vários dias sem evacuar, tá? Principalmente se ele tiver em aleitamento materno. E a gente chama isso de pseudoconstipação intestinal. Por que é pseudo? Porque para a gente definir mesmo uma constipação intestinal, tem que ter esforço evacuatório, né? Por isso que eu estava explicando essa questão, porque a pessoa tem que fazer muita força para o cocô sair. A pseudoconstipação intestinal é quando a criança ela fica 5, 6, 7 dias sem fazer cocô,
né? Quando ela tá lá com 1 mês de vida, 15 dias de vida, mas o cocô sai pastosinho, sabe? O cocô sai molinho. Então, não é uma constipação real, é uma Verdadeiro, pseudoconstipação né? É verdadeira. uma falsa constipação. Pode ser É, considerada fisiológica, ou seja, é normal isso em todos os bebês? é. Todos os bebês não são todos que apresentam, mas se ele Hum, apresentar, isso daí é normal, tá? Claro tá. que você pode ajudar, você pode fazer massagem com a perninha, você pode fazer massagem com o sentido do relógio, tá? E aí, depois dos 2 meses de idade, vai diminuindo um pouco a frequência desse cocô, tá? Com 3 meses, 4 meses de idade, acontece o que a gente chama de disquesia do lactente. Então, o que que é isso? Parece aquela pseudoconstipação, só que a criança ela fica irritada, ela chora, ela faz uma força danada. Tem que ser mais ou menos 10 minutos fazendo força, ficando vermelho. Por que que acontece isso? Porque ele não consegue relaxar o ânus, o assoalho pélvico, então ele chora, ele faz força para aumentar essa pressão intraabdominal para esse cocô sair. Só que o cocô também sai pastosinho, então tá tudo certo, tá? A Laila tá perguntando aqui, ele já tem, o bebê dela tem 5 meses. Então, essa disquesia intestinal, né, disquesia do lactente, o cocô sai pastoso. Se o bebê tem 4 meses, 5 meses, ele faz muita força, ele fica vermelho, ele fica roxo, ele desfalece, mas o cocô sai durinho, o cocô sai com dificuldade, aí não está certo. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo, tá? Muitas vezes, Ju, na introdução alimentar, com 6 meses de idade, como você começa a introduzir alimento naquela microbiota, ela muda, né, Muda, né? bastante, e aí a criança faz uma constipaçãozinha, tá? Que Então, pode. só um parêntese aqui, você falou em microbiota. Gente, microbiota são aquelas bactérias que moram no nosso intestino, que são nossas amigas, normalmente, certo? Então, todos nós temos bactérias morando no intestino, morando, na verdade, em várias partezinhas do nosso corpo. Estava lendo esses dias, parece que a metade do nosso peso é bactérias. A gente é só 10% humanos, os outros 90% É bactéria, é. bactéria. Tem até E, um livro assim. na verdade, a Nath vai falar, né? A doutora Nath vai falar. Ah, eu falo Nath, eu não consigo, gente. É porque é muito amor. Vocês vão me Você desculpar. É pode Natália, falar, o mas eu. Instagram é Nath, É Nath, tudo Nath. pode falar, tá tudo certo. Assim, na verdade, existem vários fatores que influenciam na frequência, né? Então, vamos segurar um pouquinho e só terminar essa explicação, que eu já vou voltar nas perguntas e vou responder tudo que vocês perguntaram, tá? Eu já fui, quando você estava falando, até subir para ver mais perguntas. Então, assim, o bebê é 5, 6 meses, ficar 5 dias sem evacuar. Se no quinto dia ele consegue fazer pastoso, ele não tem esforço, ele não sai sangue, não sai o cocô duro, não tem muito muco em volta, não machuca o bumbum, nada disso, ok, tá? Claro que existem várias técnicas, algumas estratégias que a gente pode utilizar para melhorar isso, mas aí isso vai ser muito individualizado, dependendo muito de cada caso. Agora, Ju, se eu tenho um bebezinho de 5 meses que tem um cocô muito, muito duro, uma pedrinha, que às vezes a mãe tem que ajudar, acontece isso, tem que ajudar com o dedo, tem que dar um jeito de tirar, isso não está normal. A gente pode pensar em algumas coisas, pode pensar inclusive numa alergia à proteína do leite de vaca, né, tendo essa constipação importante como sintoma, tá? A alergia à proteína do leite de vaca não é só cocô com sangue, pode ser também uma Ele constipação bem durinho. bem durinha. Porque na verdade não é o bebê que tem uma alimentação normal, quer dizer, que segue as recomendações, né, do pediatra, dos nutricionistas, não é para ter cocô duro, porque vai comer o quê? É legume, é frutinha, né, depois da introdução alimentar. E esse tipo de alimento não prende o intestino. Tem gente que tem muito mito nisso, né? Ai, goiaba prende, ai, não sei o que prende. Não, gente, é mito, porque tem fibra, não tem como prender, né? Essa é a Tipo base do assim, cocô. nessa fase, Ju, de 6, 7 meses, mesmo só comendo legumes, só comendo frutinhas, eu vejo assim, né, tipo, não tão fisiologicamente falando, eu vejo que é como se fosse um susto do intestino. Ai, meu Deus, o que que é isso daqui, né? O bebê tá acostumando também a ter que fazer força,
né? Ele está Então, assim, aprendendo a lidar com aquelas isso. reações do corpinho dele, né? É uma adaptação. E como eu falei, quanto mais tempo o cocô fica ali parado no intestino, mais vai sendo sugado, mais vai tirando água, isso pode acontecer. Mas assim, é só não deixar isso perdurar muito tempo. Então, fazer a massagem sempre no sentido do relógio, Na porque barriguinha, né? na barriguinha, porque quando você segue o sentido do relógio, você está ajudando o cocô a ir para o lugar certo que ele precisa ir, tá? Não precisa ficar colocando supositório, não precisa ficar fazendo lavagem. Procura alguém que entende. Vamos fazer métodos mais naturais e efetivos, tá? Então, assim, ó, quais são as fases de constipação importantes do bebê? 6 meses de idade, que é quando começa com a introdução alimentar. Aumenta um pouquinho do azeite na comidinha, faz as massagenzinhas, enfim, melhora um pouco os alimentos mais laxativos, o mamão, a ameixa, a aguinha de ameixa, que é super legal. Pode dar um pouquinho de água, Adoro. isso depois melhora. Outra fase que constipa muito é com 9 meses de idade, porque aí, em vez de dar papinha, já começa com os alimentos mais pastosinhos ou sólidos fundíveis, que a gente fala, que é os alimentos em pedaços. Dá outra constipada. Vai lá, ajuda, não deixa isso piorar. Às vezes vale até a pena entrar com um laxantezinho, dependendo do caso, né? Mas por um período curto, só para isso não cronificar, tá? E depois, com 1 ano, quando muda. Ai, desculpa, amiga, entrou uma ligação aqui. Depois, com 1 ano, quando muda para alimentação da família, aí é outro período que dá uma constipada novamente. Que aí precisa também ficar de olho. Que mais? Você quer que eu vou continuando? Porque assim, eu quero que você chegue até a idade adulta, tá? Mas aí tem uma mamãe aqui que falou que com 2 anos acontecer isso, ficar 3, 4 dias sem evacuar é normal? Então, Tá. gente, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu aprendi em relação aos adultos e eu quero que você me corrija se eu estiver errada, tá, Nath? Tá. Um dos reflexos que a gente tem para fazer o cocô é esse que a doutora Nath acabou de falar, que é encher bastante o finalzinho do intestino, ou seja, se começa a engarrafar a saída, precisa dar uma liberada, né? O Tipo trenzinho isso. precisa sair da estação, é mais ou menos isso, tá? O segundo é o reflexo gastrocólico, que é aquela história de você comer, no que seu estômago distende e você tem vontade de ir no banheiro. Isso é a coisa mais normal, mais fisiológica, mais linda e maravilhosa que existe. Então, se teoricamente, todas as vezes que a gente come uma refeição maior, não estou falando de comer ali um negocinho, um belisquinho, estou falando de uma refeição. A gente tem um reflexo na arroz com feijão, pratão, né? Não, peraí, café da manhã, almoço e janta. Almoço e janta, 3 refeições. As refeições que fazem isso, né? E aí imagina, meus amores, se a gente tem um reflexo que é normal, que acontece naturalmente 3 vezes por dia em quem faz as 3 refeições, teoricamente, o normal seria a gente fazer cocô 3 vezes por dia. E quem faz cocô 3 vezes por dia é normal. E eu já tive pacientes me perguntando se isso não estava errado. O problema é que, olha que interessante, existe uma diferença entre normal e comum. Tá? Então, normal, teoricamente, seria a gente fazer cocô 3 vezes por dia. Que é o que todos os dias, pelo menos. Pelo amor de Deus, é o mínimo. É o mínimo, vamos dizer, de 1 a 3 vezes por dia, porque a gente tem de 1 a 3 grandes refeições por dia, tá? E se a gente for olhar as crianças e os bebês, eles comem e fazem cocô, não é assim? Mamou, suja a fraldinha? Mais ou menos assim que acontece. No adulto deveria ser assim também, só que existe. Quando a doutora Nath fala do canal, vamos dizer assim, da portinha externa, né, que é o esfíncter, que eu digo que é um anelzinho muscular que abre e fecha. Se a gente fica aprendendo muito, ele começa a aprender que ele pode não abrir e que tá tudo bem. E aí começa a vir o BO. Então a gente começa a ver ser... com 2 anos de idade, que é exatamente o que eu ia falar, que é quando a criança começa a ter o controle do esfíncter, é quando ela começa a ter noção que ela tem essa capacidade de segurar ou soltar. E no desenvolvimento psicológico do bebê também, ele vai estar numa fase que a gente chama de fase anal. O que é isso? É exatamente isso, que ele começa a perceber que ele tem controle dos esfíncteres, ele começa a saber que ele faz xixi, que ele faz cocô, e ele vê o cocô, olha que legal isso da parte psicológica, ele vê o cocô como um presente, ele fala, nossa, eu que fiz isso.
E muitas... Que lindo! A gente devia, todo mundo devia pensar assim. Só que aí vem Cocô os não é feio, pais e amores, falam né? assim, ai, credo, que cocô pedido, Deus me livre, sai com isso daqui. Aí a criança já fala, nossa, meu Deus, a única coisa que eu entendi que eu sei fazer até agora não é boa, né? E às vezes isso gera traumas, e às vezes eu já peguei criança que, tipo, tava fazendo cocô no piniquinho, o piniquinho virou, sujou ela de cocô, a mãe, ai, credo! E aí isso foi o que desencadeou a constipação dele, por exemplo, tá? Oh, Então, essa que fase dos dó. 2 anos que alguém colocou aqui é outra fase que eles costumam constipar bastante. E uma dica muito importante é nunca fazer o desfraude antes de tratar essa constipação, tá? Então, sempre tratar para essa criança ter conforto e segurança para fazer cocô, para na cabecinha dela, fazer cocô ser uma coisa boa, para depois a gente seguir tentando fazer o desfraude. Ô, Ju, assim, ó, quando o bebê é muito pequenininho, isso daí é válido. Mamou, cagou. Falando em palavras bem, mamou, fez cocô, mamou, fez cocô. Quando ele tá, a partir dos 8 meses, quando ele começa já a comer um pouquinho mais de comida, isso já não acontece tanto, tá? Uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, o mais comum, o mais normal seria fazer 2 vezes ao dia e um cocô mais formadinho, tipo uma salsichinha mesmo, tá? A criança que tá com 2 anos de idade fazendo um cocô muito mole, várias vezes ao dia, que vaza na fralda, não tá legal. Tem alguma coisa acontecendo aí, tá bom? Então vamos chegar na fase adulta. Então, assim, depois dos 2 anos de idade, o ideal é fazer pelo menos 2 vezes ao dia, é o mais normal, é o mais comum, né? E isso, Peraí, deixa eu só teoricamente, fazer uma pausa, porque tem um comentário aqui da Flaviana que eu amei. Ó, que dozinha! Meu sobrinho de 3 anos na época já fez cocô e pegou para mostrar para minha irmã, achando que era um presente, e a casa cheia de gente na hora do almoço. gente, Sensacional, eu adorava chamar tadinho! minhas amigas pra ir no banheiro comigo. Eu sempre fui, eu chamava, gente, vamos lá que eu vou fazer cocô. Botava 3 amiguinhas no banheiro, o banheiro era grande, graças a Deus, coitada das amigas. E ficavam lá, e às vezes ainda mostrava, nossa, olha, vem ver. Dessa idade, uns 4 aninhos, assim, achava o máximo. Misericórdia. Gente, mas a gente tem que tirar esse tabu do cocô, porque cocô, né, é a gente que fez, é tão lindo, ele é Exatamente. nosso. E a gente tem que dar tchau para ele, com amor, tchau, Isso. amigo. Não é? E aí, Ju, o que que acontece Continua, desculpa. muitas vezes? A criança, ela passa por algum processozinho, vamos supor. Pegou uma gripinha, não quer comer muito. Porque eu sempre falo com as mães assim, mãe, presta atenção. Adulto tá doente, tá com corona, tá sem sentir gosto, chamou para ir no rodízio, falou que vai pagar uma pizza, come, né? A Ju é especialista nesse negócio aí de alimentação, né? Criança, não, gente. A autorregulação da criança é muito fina. Ela tá doente, tá com o nariz entupido, tá com o dente nascendo, tá com afta na boca, ela não vai querer comer. Ela não vai querer comer, ela vai ingerir menos fibras do que esse intestino está acostumado. O que que vai acontecer? Vai gerar uma constipação. E aí, o que que vai acontecer? O ciclo da constipação. O que que é esse ciclo? Criança, por algum motivo, não comeu, ou então ela ficou com muita vontade de fazer cocô, mas ela estava brincando na hora, estava muito mais legal brincar, e ela não fez o cocôzinho dela. Como eu expliquei anteriormente, cocô, quanto mais tempo no final ali do intestino, mais duro ele vai ficar. Na hora que ela vai fazer cocô, dói, incomoda, ela tem que fazer muita força, muito esforço. Aí ela pensa na cabecinha dela, esse negócio de fazer cocô não é bom, não. Não gostei. Aí o que que ela faz? Em vez dela fazer o cocô da próxima vez, ela prende. Que ela fala, vou prender porque da última vez foi meio traumático. Quanto mais ela prende, mais fica duro e o ciclo vai embora, entendeu? E muitas vezes, Ju, acontece da mãe passar, anos. Eu pego paciente que assim, quanto tempo que ele é constipado? Tem uns 4 anos. Desde quando ele desfraudou. E a mãe acha comum, não, mas o intestino dele é assim. Gente, não é assim. Porque o que acontece? Como eu expliquei lá no começo, quem perdeu o começo da live, a live vai ficar salva no canal, no Insta da Ju, vocês voltam E lá no pra... YouTube também. E E no no YouTube YouTube também. também. Vocês voltam lá para vocês entenderem. Então, como eu falei, o cocô fica armazenado no final do intestino.
Quanto mais cocô a gente vai armazenando, mais esse intestino vai ficando flácido, né? Vai perdendo até a força dele. Então, quanto mais constipado uma criança é, quanto mais tempo essa criança passa sem tratamento, mais a chance, o risco de ser um adulto no futuro constipado, né? E aí você fala que você recebe paciente que, quantos anos tem que tem intestino preso? 4 anos. Sempre foi assim. Eu recebo adultos, assim, no consultório que são, assim, desde criança. E Bom você principalmente falar isso. mulheres. O que que acontece, Vamos gente? chegar lá. Presta Então, atenção. só um parêntese, gente, para a gente mais uma vez lembrar a diferença do que é normal para o que é comum. Então, Isso. apesar de ser muito comum as pessoas fazerem pouco cocô e fazer cocô feio, duro, Bolinha, ressecado, né? cabritinho. Achar que, né, é comum, mas isso não é normal. O normal é a gente ter um bom relacionamento com o nosso cocô. E a gente já vai falar sobre isso. Fala, Nath! Quando a gente fala de constipação, a gente tem muito basicamente, assim, para vocês entenderem, dois tipos de constipação. A gente tem uma constipação que a gente chama de funcional, ou seja, não tem nenhuma doença de base, dei o laxantezinho ali, pouquinho tempo, já voltou ao normal, deu tudo certo, né? A criança não tem sinais de alarme, ela não perde peso, ela não tem sangramento, ela não acorda à noite com dor, ela nunca foi hospitalizada, ela não tem que fazer lavagens frequentes, enfim. Isso é uma constipação funcional. A constipação orgânica vai enquadrar todas essas outras coisas mais, né? Tipo, nossa, mas tem alguma coisa aí que tá acontecendo. E por que eu tô falando isso? Porque a Ju, maravilhosa, Juliana, endócrino, sabe que existem várias doenças, né, da endócrino que podem cursar com constipação intestinal. Então, problemas da tireoide podem cursar com constipação intestinal, problemas que não da endócrina, mas com fibrose cística, alteração hormonal, a própria doença celíaca, né? Que a gente tem uma paciente em comum que descobriu a doença celíaca dela por conta de uma outra questão. Então, quando assim, o tratamento não está indo, claro que a gente tem que fazer o tratamento adequado, com a dose adequada, do jeito adequado, porque não é só tomar um remedinho, não, gente. Tem a hora que você vai tomar, tem o jeito que você vai tomar. Por exemplo, a Ju falou da onda gastrocólica, do reflexo gastrocólico. Se eu pegar um laxante e der no momento que eu sei que, porque assim, nosso intestino tem 7 metros, né? Eu dou um laxante agora, daqui 10, 8 horas é que ele vai fazer o efeito, principalmente em criança. Às vezes em criança é mais rápido. Então, por que eu não dou um laxante numa hora que daqui 10 horas eu vou estar pegando a hora do almoço, vamos supor, ou então a hora do café da manhã, que muitas pessoas falam, né? Toma o café da manhã, toma meu cafezinho preto, me dá vontade de ir no banheiro. Então tem tudo isso. Agora, você imagina eu vou dar um laxante para uma criança de manhã, sendo que ela estuda à tarde, e a vontade de fazer cocô vai vir na hora da aula de matemática dela. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, até isso a gente tem que Pensar. tem que pensar, né? E aí eu vou aproveitar e fazer um gancho com uma pergunta que falaram lá no começo. Você falou do café que dá vontade de fazer cocô. Perguntaram se cerveja dá vontade. E você pode. Responde, depois eu vou puxar o gancho aqui. Existem alguns alimentos que realmente têm essa capacidade de soltar. Isso é muito particular, né? De cada um. Mas tem alguns que são mais... Então, assim, todos os alimentos que contêm muita fibra, e aí a gente pode falar de dois tipos de fibra. A gente tem as fibras que a gente chama de solúveis e as insolúveis. Só para, né, não complicar demais, todos aqueles pós, então não sei se vocês já viram, assim, farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de não sei o quê. Isso é um tipo de fibra, que por sinal pode constipar a pessoa se ela não estiver bem hidratada, por exemplo. E a gente tem outros tipos de fibra, que são os tipos de fibra que estão presentes nos alimentos. Então, que vai estar presente na manga, no mamão, né? Principalmente nas verduras e nos legumes. E aí a gente entra também um pouco nessa questão da alimentação, né, Ju? A cerveja, ela pode sim, inclusive, dependendo da marca, mais ainda. Eu tô rindo porque na faculdade, a Ju é carioca, né? Eu fiz faculdade em Teresópolis e tinha uma marca lá que era batata, era a gente tomar e no dia seguinte soltava aquela Soltava beleza. tudo.
Mas a cerveja tem a cevada, né? Tem todos esses tipos de fibra, de uma certa maneira, que vão ajudar, né? E posso fazer o gancho agora? Então, assim, Pode. meus amores, não só os alimentos, né? Essa função. Então, a doutora Nath está explicando aqui pra gente que o nosso intestino, na verdade, todo o nosso trato digestivo, mas em especial o nosso intestino, ele é um tubo muscular. E esse tubo, ele tem um movimento, como todo músculo tem um movimento, certo? E esse movimento, ele é coordenado e ele é estimulado por uma série de fatores e estímulos. Um desses estímulos são estímulos nervosos, então, que nem o pessoal falou de estar na véspera da prova e soltar o intestino, porque existe uma descarga de adrenalina nesse intestino, tá? E essa descarga, ela Pelo pode tempo prender, pago, né? ela pode, na verdade, aí no caso, acetilcolina. Então, assim, a gente pode ter, para algumas pessoas, prender, para outras pessoas soltar, porque existe essa questão da inervação ali, adrenalina, acetilcolina. E toda situação em que você tem estresse, que aí com predomínio de adrenalina, né? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que a doutora Nath falou que tem várias doenças endócrinas que mexem com o intestino. Então, por exemplo, o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, ela vai causar um estado de excesso de adrenalina, um estado hiperadrenérgico, que vai fazer soltar o intestino. A falta desse hormônio faz com que a gente fique com o corpo todo lento, inclusive o intestino lento também. Então, existem efeitos do sistema nervoso, né, nervosos emocionais, existem estímulos endócrinos hormonais, existem estímulos relacionados ao tipo de alimento que você está comendo, ao tipo de bactéria que tem no seu intestino, a Exatamente. É como está muita sua... coisa. É muita coisa. Então, A assim, hidratação, né? e o número um, né, Nath? Então, assim, primeira coisa. Deficiências de suplementos. A gente sabe, por exemplo, que o magnésio ele mexe muito com o nosso intestino, cálcio. Então, quando a gente tem pessoas com deficiências importantes de magnésio, a gente pode ter também pessoas mais constipadas. E aí, meus amores, primeira coisa de tudo, que ela falou uma coisa muito importante, tá? Precisamos estar bem hidratados. Então, se você consome fibra, se você aumentou a fibra para tentar melhorar a constipação, não adianta nada disso sem água. Então, antes de qualquer coisa, água. Em todas as idades, Nath, pode, quer dizer, lógico, depois do, Seis depois meses, do, né? da introdução alimentar, né? Isso. Pode dar água, então. E aí a água, às Dá. vezes, a constipação é simplesmente falta de água, né? Começar pelo Ó, simples, o que né? que acontece? Só tirando mais um mito. Água não trata constipação. Senão não ia existir gastro, eu ia estar pobre sem consulta. Mas a água ela ajuda, porque como eu falei, né, o intestino ele fica ali, o cólon, puxando a água do cocô. Por que ele puxa a água do cocô? Porque seu organismo está com sede. Então você bebe água do seu próprio cocô. Então, se você está bem hidratada, né, se não está faltando água no seu organismo, não precisa puxar água ali do cocô, entendeu? Então, não que a água trate, mas a água vai ajudar nesse sentido, né? E no sentido também, né, do reflexo, gastrocólico, enfim. Enfim. E aí continua que eu te cortei, mas é porque eu vejo as perguntas, eu vejo estar falando, eu vou pensando nos ganchos e trazendo um pouco para a prática, porque eu quero que a gente quer que vocês aproveitem muito essa live e que consigam já colocar em prática. Então, olha quanta dica maravilhosa que Nath está dando para nós. Então, Então, continua, falando um pouco querida. mais, ó, quando a gente fala de constipação intestinal, a gente fala de um tripé do tratamento, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, na maioria dos casos, é, infelizmente, tipo assim, dentro do jeito que eu trabalho, eu acabo tendo que entrar com um laxante, porque esse intestino tá tão impactado, tem tanto cocô parado, né? Muitas vezes eu vejo a necessidade de tirar o raio-x, eu vejo lá que tem uma pedra de cocô, eu preciso entrar com laxante para que dê um susto nesse intestino e ele Consiga tire começar a sair da isso. inércia. Exatamente, perfeito, gostei disso, sair da inércia. Então, primeira coisa é um laxante. É o mesmo para todo mundo? Claro que não. Vai depender de um monte de coisa, né? Então, a gente tem vários tipos de laxante para cada tipo de constipação. Segunda coisa vai ser a alimentação, tá? E assim, gente, ponha uma coisa na cabeça de vocês, né, que às vezes estão passando por isso e tratando o intestino de vocês. Não é em uma consulta, não é em uma hora ali que eu vou conseguir tratar um problema que está aí há anos, né? Então, eu sempre falo isso para mãe,
Não vai ser nessa consulta que a gente vai resolver. É cada hora uma coisa. Outra coisa, às vezes, é probiótico. O pessoal acha que probiótico vai resolver a vida de todo mundo, vai melhorar o intestino de todo mundo, as bactérias ruins vão virar boas, e não é assim. Se eu der um probiótico antes de, por exemplo, fazer essa desimpactação, tirar esse tanto de cocô parado, eu vou estufar essa pessoa, vai ter um monte de bactéria ali querendo crescer, vai começar a produzir gás, vai fermentar, vai dar dor, vai dar desconforto e vai gastar dinheiro à toa, porque essas bactérias vão tudo morrer. Porque você imagina, assim, você chegar num lugar que só tem gente ruim e tá lá você de gente boa, que a bactéria é boa, vai cascar fora dali. Então, a segunda coisa é a gente mexer na alimentação. E aí tem várias estratégias também, vamos supor. Ai, doutora, eu não consigo ficar sem o meu chocolatinho. Amo chocolate depois do almoço, eu não comi o chocolate. Tá, então que tal a gente comer um chocolate com coco? Né? Tipo um Prestígio que é cheio de coco. Ah, pode ser. Ou então que tal a gente comer um chocolate que tenha castanhas, né? E por aí a gente vai. Ah, eu gosto de crepioca. Será que não dá para colocar um pouquinho de chia na crepioca, né? E por aí a gente vai tentando mexer nessa alimentação. Inclusive, assim, em relação a crianças, às vezes as mães ficam assim: ai, doutor, ele não aceita mamão, eu fico brigando que tem que comer mamão, porque o mamão é bom, porque ele ama maçã e eu não deixo ele comer maçã. Gente, a maçã, vamos desmitificar a maçã também. Ela não tem essa capacidade de constipar alguém, tá? Inclusive, ela é uma fruta que tem uma quantidade considerável de fibras, tá? Mas surgiu esse mito aí da maçã, tá? A maçã e da goiaba, coitada da goiaba. E da goiaba, tá? Então, a maçã não tem essa capacidade. Pode dar maçã, se a criança quiser comer maçã. Mas só completando o meu raciocínio, a mandioca, por exemplo, ela tem fibra como, sei lá, o tomate. Então, para quê? Como mamão, né? Eu tenho uma tabela, depois eu posso, sei lá, postar para vocês uma tabela de fibras. Então, para que eu vou ficar insistindo? A criança ama mandioca. Para que eu vou ficar insistindo que ela coma alface americana, alface lisa, que é ótimo para o intestino, se ela gosta de mandioca, a mandioca tem fibra ok, né? E o terceiro ponto, e o terceiro pilar que eu estava falando do tratamento é o treinamento do toalete, que é exatamente o que eu não fiz hoje. Por exemplo, antes da live eu estava com vontade de ir no banheiro, mas eu estava aqui fazendo até uma gravação que eu acabei de postar e não fui. E agora eu não tô mais com vontade. Então a gente tem que treinar o nosso intestino. Aí, geralmente eu vou sempre na hora que eu acordo. Sempre, sempre, sempre. Meu intestino é um reloginho, graças a Deus. E só virou um reloginho quando eu virei vegetariana, tá? Que é outra coisa que a gente pode falar. Isso aconteceu comigo também. O meu é um reloginho, graças a Deus, o meu cocô é lindo. Lindo, mas assim, Lindo. muito tempo eu fui constipada. Criança, eu era super constipada. E minha mãe, outro dia eu falei isso com minha mãe falou: nossa, era? Nem sabia. Eu falei: era, mãe, muito. Então, assim, é treinar esse intestino a ir no banheiro, né? Muitas vezes você acha que você não tá com vontade, mas você fica 5 minutinhos, faz uma massagenzinha. Relaxando. Relaxa. O Vitor, né, meu osteopata, tá aqui. Muitas vezes a gente pode abrir mão da osteopatia também, tá? Não sei se Lança a todo mundo aí mão. sabe. Lança a mão. Lançar a mão. Não sei se todo mundo aí sabe o que é osteopatia, mas a osteopatia ela tem essa capacidade de agir, inclusive nesse nervo vago que irriga A osteopatia é maravilhoso. e faz com que a gente relaxe nossos intestinos. E o que você estava falando, Ju, que tinha mais gente aí falando, é dessa conexão cérebro-intestino, intestino-cérebro, né? Que a gente tem, que tem tudo a ver, né? Alguém falou aí, por isso que quando acontece alguma coisa, eu fico com o intestino assim, que eu fico... É bidirecional. É conexão. E eu quero muito aprofundar um pouco nessa parte pelo seguinte: como eu atendo muitos adultos, eu não sou gastro, eu sou endócrino, mas muitas vezes as pessoas me procuram pensando em investigar a doença de tireoide por conta de um intestino ressecado, uma pele mais ressecada e tudo mais. E aí, quando a gente vai conversar, é muito comum eu ver que essa constipação, ela tá muito crônica. Mas assim, de anos, a minha vida inteira foi assim. E tem gente que nem queixa. Eu pergunto ativamente para todos os pacientes e tem gente que não, mas é assim mesmo. Eu vou uma vez a cada 2 dias e acho normal, né? Você pergunta, que é esse normal. intestino é normal.
Aí você Normal mostra como? a escala de Bristol, né? A escala de Bristol, gente, mostra, tipo, o tipo 1 é o Gente, cocô. escala de Bristol é uma vitrine de cocôs para você saber se o seu cocô é feio ou é bonito. Resumindo, é isso, entendeu? Se ele São é vários cabritinho, padrõezinhos. se ele é. É. Eu brinco assim, é cabritinho trança embutida, que é aquele todo grudadinho. Ah, O outro é cocô de cachorro na rua. Eu falo assim, sabe aquele cocô de cachorro todo rachadinho na rua, cheio de fissurinha? Aí a salsicha, porque tem gente que fala, ah, é igual uma banana. Eu falo, gente, não vamos comparar a banana, vamos falar uma salsicha, porque a salsicha tudo bem se a criança ficar com nojo. Aí depois tem o mais mole e depois tem a diarreia. então, eu gosto de explicar assim, que o cocô bonito, ele é macio. Gente, Ele chega o até... cocô bom é aquele que você demora 30 segundos para fazer. Exato. É Ele aquele sai assim, assim, é fluido, é fluido. É tipo, não tem atrito, não tem treta. É um cocô não sem tem. treta, entendeu? Exatamente. É esse que eu tô falando. Opa, preciso ir. Foi lá, Foi, é acabou, o tempo de resolveu. sair da descarga, já foi, entendeu? A pessoa fala, nossa, já foi no banheiro, fui. 1 minuto. Esse que é o bom. É, sim, Ju, mas aí você tava falando dessas pessoas que são constipadas há muito Isso. tempo. E aí, só voltando no raciocínio, né, meus amores? Porque assim, por que eu chamei uma pediatra para falar, e sendo que o meu público é mais de adultos, o público dela é mais de crianças, e por que eu acho que é tão importante a gente falar dessas duas fases da vida? Porque muitas vezes traumas e coisas que acontecem na infância vão fazer com que na idade adulta o intestino seja um órgão de choque. Vão fazer com que na idade adulta a pessoa tenha problemas porque lá atrás ela não aprendeu a fazer direito. Ou ela aprendeu que cocô é feio. E imagina, se é feio e é nojento, por que eu vou querer que aquilo saia de mim? Eu vou evitar. E muitas vezes isso é inconsciente, está na nossa criança, lá de trás, emocionalmente falando. Então, assim, a Nath falou pra gente que no caso da pediatria, a pessoa que começa a ver alteração de cocô, dependendo da alteração, se começa a ficar crônico, tem que procurar um médico. No caso da clínica de adultos também. Só que assim, pelo menos na minha experiência de pessoas que me procuram, não sou gastro, tá? Mas para investigar tireoide, porque tem bastante gente com a questão da constipação, tem um componente emocional enorme. E tem um componente muito que eu vejo, principalmente em mulheres, do tipo, tudo fica na frente do cocô. Então, a criança chamou, é na frente do cocô, o patrão ligou, é na frente do cocô, a máquina terminou de bater, eu vou, não, deixa eu só estender a roupa, depois eu faço cocô, tudo vai na frente do cocô. E não pode, gente, deu vontade, tem que ir, porque é como, vamos dizer assim, a vontade é como um bonde, e ela passa uma vez por dia. Se você perdeu o bonde, daqui a pouco você não pega mais o bonde, só no dia Amei, seguinte. perfeito, amiga. Muito bom. Não é? Então eu queria Exatamente. que você aprofundasse um pouco essa questão emocional, que eu sei que você é muito estudiosa nessa área, para o pessoal começar a refletir se também não tem um componente emocional junto. Porque tem muita gente que pesquisa e vem doença, eu sei que tem algumas pessoas aqui colocando H. pylori, quer dizer, a gastrite mexe, um monte de coisa. Mas, gente, É assim, gente, como eu falei, né, é bidirecional. Então, se as suas emoções mexem com o seu intestino totalmente, tá? Assim como tem gente que mexe na pele, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma live, minha mão tá meio suando, porque eu tô, de certa maneira, assim, ansiosa, né? Mas também o nosso intestino, né, manda questões para o nosso cérebro. Então, quem já me ouviu dizem que assim, é o segundo cérebro, né, Nath? exatamente. Quem nunca ouviu assim, ah, fulana é enfesada. O que que é enfesada? É cheia de fezes, né? Eu já vi criança ter febre por conta de constipação. Porque Ai, se que o dó. cocô é o resto, são todas as toxinas que seu organismo não precisa mais, que ele precisa liberar, né? E ele tá ali parado, a nossa corrente sanguínea começa a puxar aquilo de volta. Então, realmente, todas as toxinas vão voltando para o seu organismo, né? Alguém perguntou aqui em relação com a garganta, não sei, tá? Em relação à garganta, mas em relação ao humor, sim, tá? Com certeza. E aí, Ju, tipo assim, não é uma coisa só. Eu vejo que tem que ser tratado de maneira adequada o intestino. Até um pacientinho de uns 4 aninhos que ele já estava 1 ano passando com psicólogo. Porque a constipação dele começou, tipo assim, o gancho, né? O que desencadeou essa constipação foi a separação dos pais. E aí ele chegava a perder o cocô na cueca.
Porque o que que acontece? Como eu falei que o esfíncter externo, ele, o interno, ele é involuntário, a portinha, ela é involuntária, ela abre, a de cima abria, juntava tanto cocô que ele não aguentava e acabava perdendo na cueca, o que pode acontecer nos casos de constipação mais grave. E resumo da ópera, ele ficou 1 ano passando com um psicólogo, todo mundo achando que ele estava segurando o cocô de propósito para chamar a atenção dos pais que estavam em processo de separação. E em 10 dias de tratamento comigo, ele voltou a fazer lindamente, ia no banheiro, fazia, só chamava a mãe para limpar, dava descarga, um cocô bonito e acabou. Eu tirei o emprego do psicólogo, mas assim, ele melhorou 100% depois do tratamento. Então é um tratamento em conjunto, entendeu? Então não adianta a gente só fazer terapia, a gente só meditar, a gente só fazer osteopatia e a gente não tratar, e a gente não mudar a alimentação, e a gente não entrar com um laxante adequado, pelo tempo adequado, do jeito adequado, e a gente não entrar depois com um probiótico, a gente não suplementar essa pessoa de maneira adequada, como eu falei da falta, né, do magnésio, do zinco e afins. E por isso é importante uma avaliação do especialista. Não é, Nath? Sempre bom. Tem uma pessoa que está colocando, dizendo que... tem várias perguntas aqui. Uma delas é o seguinte, a Regilene falou que chegou agora na live e perguntou qual a melhor fruta para quem tem intestino preso. Todas, porque todas têm fibra. Perfeito. Tá? A Cláudia da Silva. O pão integral em relação ao pão francês, qual a melhor opção ou não devemos comer? Isso aí dá até uma outra live, né? Dá uma outra live. Glúten. O pão, Cláudio, o rolê do pão é o nosso bendito glúten, né? A gente já tem alguns estudos que falam que quanto mais glúten na nossa dieta, mais as nossas tight junctions, que são tipo cimentinho lá do intestino, quanto mais glúten, mais essas junções ficam abertas, o que faz com que mais coisas que não era para passar ali comecem a passar, tá? Mas eu vou mudar a sua pergunta e te dizer que alimentos integrais, né, são muitíssimo melhores do que os alimentos não integrais. Uma ressalva para o arroz. O arroz integral e o arroz branco, né, Ju? Não é essa diferença toda, né? Mas você escolher um alimento na forma integral dele, com certeza vai fazer muita diferença. Outra coisa, só pegando o arroz branco, tem gente que fala, eu não consigo arroz integral de jeito nenhum. Gente, tudo bem, come o arroz branco, mas faz ele com alguma coisa. Então, arroz branco com alho poró, arroz branco com cenourinha ralada, arroz branco com brócolis, eu gosto de fazer com cebolinha e alho poró, porque daí ele fica meio verdinho. Nossa, adoro. Então você pode dar uma incrementada e colocar mais fibra ali se você não consegue o arroz integral de jeito nenhum, né? Isso. Mas fala que tem mais um monte de perguntas. Eu ia falar só o seguinte, gente. Hoje a nossa alimentação, ela tá muito, muito, muito... Ixi, Maria, não vai sair a palavra. Muito complicada. Processados, ultraprocessados, aditivos químicos, corantes, estabilizantes. Então, antes um alimento que, sei lá, seria leite. Agora é leite, soda cáustica, água sanitária, estabilizante. Como que um leite dura 1 ano, meu Deus? Sabe? Então, assim, sei lá, isso tudo muda a nossa microbiota. Isso tudo faz com que a gente tenha mais e mais tendência à constipação intestinal. Tem uma pergunta aqui que é bem legal. Tem uma de um bebê, aleitamento misto, 2 dias sem evacuar. Tá no começo da live, Gabi. Se você puder depois assistir, a gente já falou sobre isso, tá? Teve uma outra pessoa que colocou aqui. Não gosto de ir ao banheiro fora de casa. E eu quero aproveitar para fechar com essa pergunta. Pois o número 2, só no desespero. Isso é normal? Estranhar o banheiro fora de casa? E é uma pessoa adulta. Não tá falando de bebê, tá falando de uma pessoa adulta. Super normal. Inclusive, quando eu falei do ciclo da constipação, né, que às vezes a pessoa ela constipa por um motivo besta, tipo esse, fui numa viagem, tava indo no banheiro todo dia, e aí depois da viagem é que eu fiquei super constipada, né? Isso é sim normal, mas quando esse intestino tá tão bom, a vontade é tanta e a rapidez que eu falei é tanta que não tem tempo ruim.
vai ser tão Não rapidinho. tem. Tipo, você vai sentar, vai fazer, vai dar descarga aqui, pronto. E posso só aproveitar e fazer um parênteses? A Vanessa colocou aqui que o intestino dela regulou quando ela virou vegetariana, o da Nath também e o meu Meu, também. E uma coisa total. que eu notei, O gente, o meu cheiro. cocô, ele não cheira. Não Depois cheira. que eu me tornei vegana, o meu cocô não cheira mais. Então eu não tenho mais vergonha de fazer fora de casa. Eu levo um negocinho para higienizar, né? Tricô, aquele Até sprayzinho comprei aquele maravilhoso. sprayzinho, nem preciso mais usar Não, porque não tem mais cheiro. Então, assim, o odor muito forte, é, né, demora muito para sair, essa coisa. sim, Isso tudo podem ser com sinais de certeza. alerta. Exatamente. É. Tá, Quando a então, e gente só uma come a coisa, Cláudia, a carne, gente já falou da água, tá, minha querida? Um pouco mais cedo, mas a gente vai isso. falar de novo. Então, vai lá. Eu não sei se vai dar muito tempo, não. É, em É, relação ao cheiro, né? Quando a gente come carne, né? A gente começa na hora da decomposição da carne, a gente libera, né? A putrina, como é que chama aquela outra? Putricina, enfim, que acaba dando um cheiro bem mais característico nas fezes. Então, igual a Ju falou, quanto menos carne, quanto menos derivados animais a gente come, menos mais cheiro tem, cheirosinho. Fica o mais cocô. cheirosinho é o cocô. Então, para a gente fechar, faltam só 10 minutos. Eu queria só Beleza? que você identificasse assim, alguns sinais de alerta para a pessoa procurar um médico. Então, a pessoa já melhorou a alimentação. Primeira coisa, começou a beber mais água, consumir mais fibra, porque se a pessoa vive de Coca-Cola com coxinha, não vai fazer cocô, né? Então, vamos lá. Começou a comer mais fibra, bebe água o suficiente, fez o treinamento do cocô, não tem vergonha de ir na rua, deu vontade, vai. Tudo isso e ainda assim não resolve. Então, quais são os sinais de alerta que a gente deve procurar o gastro? Vou falar um pouquinho antes, da criança, né? Que é a minha especialidade. Então, assim, aquela criança que já não fez o primeiro cocô na maternidade, né? Que tem que fazer, já começou com constipação, um cocô muito durinho desde o primeiro, segundo mês de vida. Aquela criança que está sempre tendo que fazer lavagens intestinais, ou que às vezes para fazer cocô sai sangue nas fezes, ou ela está perdendo peso, ou ela tem muita distensão abdominal, ou ela tem um barrigão, constipação, só que o bumbum para dentro, as pernas finas, né? Ou aquela criança que mesmo no uso de ferro, mesmo com o uso de suplemento, não está tendo melhora dos níveis de ferritina. Isso tudo pode fazer com que a gente pense que é algo orgânico, né? Que tem alguma coisa mais séria. E o adulto também, tipo, tá tratando há muito tempo, não tá dando certo, o seu humor tá ruim, cândida vaginal de repetição, né? Muco nas fezes, tudo isso é interessante que você procure um profissional e de Uma preferência ajuda. algum profissional, uma ajuda, algum profissional que entenda um pouco de nutrição, de nutrologia, não nutrição, mas de nutrologia, né? Porque também eu não acho certo ficar tomando laxante pro resto da vida, né? Que é só tá cuidando ali do sinal, mas não tá vendo a raiz do problema, onde que realmente isso tá começando, né? E muitas vezes, E então, eu acho que a Cláudia perguntou assim, qual profissional procurar, de preferência um médico gastroenterologista, mas para quem não tem condições, um clínico geral, para até que seja feita uma avaliação básica inicial e encaminhada, se for o caso, tá? e como eu E falei, pode falar. uma constipação não trata rapidamente, tá, gente? Eu tenho crianças que eu fico um ano, criança, um ano tratando constipação, né? Adulta, a No coisa ainda mínimo, no é mais mínimo. complicada. Porque às Então, vezes depois de uma uns vida inteira, 3 meses. você ensinando para o seu intestino que ele não Não tem é capaz. voz na sua vida, não, que ele não tem voz na sua vida, então tudo passa na frente dele, quer dizer, o seu relacionamento com ele tá ruim, então muitas vezes você tem que resgatar esse relacionamento, né? Você tem que ensinar para ele que quando ele falar, você vai ouvir, não é verdade? E isso às vezes demora. Lembrar que muitas vezes vai ser necessário uma equipe multiprofissional, às vezes é importante fazer terapia para entender, às vezes é importante ser numa nutricionista para regular a tua alimentação, né? Às vezes um osteopata para ajudar na questão ali do músculo e tudo mais. Muito legal. Mas eu acho que é legal começar por um médico especialista. Antes disso, é melhor começar pela água.
Exatamente. Por favor, bebam Por água. favor, bebam água. Bom, gente, o pessoal tá já agradecendo. Fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Fico muito feliz que a doutora Nath, que é a minha queridinha, vocês estão, tá todo mundo falando dela, é maravilhosa. Eu também acho, minha queridinha. Não é à toa que eu Mas é porque convidei é tudo ela. amiga minha, tá, amiga? Tudo amiga de faculdades, amiga de infância. É tudo amiga essas aí. Então elas são É, suspeitas. não, mas eu também enfim, estou aqui te chamando. E eu queria Ai, muito gente, tem deixar. um, tem um vídeo no meu YouTube também, 1 hora só de constipação. Eu dou tipo uma aula de constipação, mostro o intestino. Então, se alguém ficou com dúvida também, quer falar mais, saber mais, pode ir lá, Tem certo? muito conteúdo no Instagram da doutora Nath. Vários pontos. Tem alguns conteúdos, então, relacionados a essas outras coisas que a gente conversou, né? Então, hipotiroidismo, tudo isso no meu canal. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Foram muitas perguntas, muita interação, eu adorei. Vocês são Também adoro. maravilhosos, muito obrigada. E eu Eu espero amei que vocês que tenham foi que a gostado. gente não planejou nada e foi perfeita Nada. como foi. Fluiu super. E principalmente, Nath, obrigada por esse seu Ah, olhar tão meu amor. integral, por esse seu carinho, pela dedicação que você tem. Muito obrigada por você ter doado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Ah, tá perguntando qual que é o canal? O meu canal é o Endocrinologia para Todos. Qual que é o seu canal, Nath, do YouTube? Meu tá doutora Natália Crispim. Doutora Natália Crispim com TH, certo? Com Isso. TH. Então, eu espero ver vocês numa Acabei de próxima. arrebentar minha roupa aqui. Ai, meu Deus. Eu espero ver você numa próxima live. Espero ver vocês todos numa próxima live. Se vocês quiserem algum tema específico, deixa pra gente nos comentários do IGTV depois, que a gente convida lá de novo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, meus amores. Vamos lá comer nossos vegetais agora, nossas fibras, pra gente poder fazer um cocôzão bem Eu bonito vou no amanhã. banheiro, que eu já silenciei demais meu intestino. Agora eu É, tá vou na hora lá. de resgatar esse relacionamento. Beijo, Então meu tá bom, amor. gente. Boa Obrigada. noite. Beijo, amiga. Muita saudade de você. Um Ai, beijo. não fale. Tchau, 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 pessoal. gente. Tchau, meus amores. Boa noite.